Números, capítulo 26. Depois da praga, o Eterno disse a Moisés e Eleazar, filho do sacerdote Arão: Contem toda a comunidade de Israel por famílias, todos os homens com 20 anos de idade ou mais, que estejam aptos a servir no exército de Israel. Moisés e Eleazar obedeceram à ordem do Eterno e anunciaram ao povo nas campinas de Moabe: Façam a contagem de todos os homens com 20 anos de idade ou mais. O povo de Israel que saiu da terra do Egito: Ruben, o filho mais velho de Israel. Os filhos de Ruben: Enoque e o clã Enoquita, Palu e o clã Paluíta, Esrom e o clã Esronita, Carmi e o clã Carmita. Esses eram os clãs de Ruben. Totalizavam 43.730 homens. Os filhos de Palu: Eliabe. Os filhos de Eliabe: Nemuel, Datã e Abirão. Esses foram os mesmos Datã e Abirão que se rebelaram contra Moisés e Arão na rebelião de Corá contra o Eterno. A terra abriu a boca e os engoliu, junto com todos os partidários de Corá, que morreu quando o fogo os consumiu, todos os 250. Depois de todos esses anos, eles ainda são um sinal de advertência. Mas a linhagem de Corá não desapareceu. Os filhos de Simeão, por clãs: Nemuel e o clã Nemuelita, Jamim e o clã Jaminita, Jaquim e o clã Jaquinita, Zerá e o clã Zeraíta, Saul e o clã Saulita. Esses foram os clãs de Simeão. Totalizavam 22.200 homens. Os filhos de Gade, por clãs: Zefon e o clã Zefonita, Rage e o clã Ragita, Suni e o clã Sunita, Osni e o clã Osnita, Eri e o clã Erita, Arode e o clã Arodita, Areli e o clã Arelita. Esses foram os clãs de Gade. Totalizavam 40.500 homens. E Onã eram filhos de Judá, mas morreram em Canaã. Os filhos de Judá, por clãs: Selá e o clã Selanita, Pérez e o clã Perezita, Zerá e o clã Zeraíta. Os filhos de Pérez: Esrom e o clã Esronita, Ramul e o clã Ramulita. Esses foram os clãs de Judá. Totalizavam 76.500 homens. Os filhos de Issacar, por clãs: Tola e o clã Tolaíta, Puá e o clã Punita, Jazube e o clã Jazubita, Sinrom e o clã Sinronita. Esses foram os clãs de Issacar. Totalizavam 64.300 homens. Os filhos de Zebulon, por clãs: Sered e o clã Seredita, Elom e o clã Elonita, Jaleel e o clã Jaleelita. Esses foram os clãs de Zebulon. Totalizavam 60.500 homens. Os filhos de José, por clãs, por meio de seus filhos Manassés e Efraim. Por meio de Manassés: Maquir e o clã Maquirita. Maquir era o pai de Gileade. Gileade e o clã Gileadita. Os filhos de Gileade: Gezer e o clã Gezerita, Eleque e o clã Elequita, Asriel e o clã Asrielita, Siquém e o clã Siquemita, Semida e o clã Semidaíta, Réfer e o clã Referita. Zelofeade, filho de Réfer, não teve filhos, somente filhas. Os nomes delas eram Maalá, Noa, Rogla, Milca e Tirza. Esses foram os clãs de Manassés. Totalizavam 52.700 homens. Os filhos de Efraim, por clãs: Sutela e o clã Sutelaíta, Bequer e o clã Bequerita, Taã e o clã Taanita. Os filhos de Sutela: Herã
e o clã Eranita. Esses foram os clãs de Efraim. Totalizavam 32.500 homens. Esses todos foram os filhos de José, por clãs. Os filhos de Benjamim, por clãs: Belá e o clã Belaíta, Asbel e o clã Asbelita, Airã e o clã Airamita, Sufã e o clã Sufamita, Rufã e o clã Rufamita. Os filhos de Belá por meio de Arde e Naamã, Arde e o clã Aredita, Naamã e o clã Naamanita. Esses foram os clãs de Benjamim. Totalizavam 45.600 homens. Os filhos de Dan, por clã: Suã e o clã Suamita. Esses foram os clãs de Dan, todos clãs suamitas. Totalizavam 64.400 homens. Os filhos de Azer, por clãs: Imna e o clã Imnaíta, Isvi e o clã Isvita, Berias e o clã Beriaíta. Os filhos de Berias: Eber e o clã Eberita, Malquiel e o clã Malquielita. Azer também tinha uma filha, Sera. Esses foram os clãs de Azer. Totalizavam 53.400 homens. Os filhos de Naphtali, por clãs: Jazeel e o clã Jazeelita, Guni e o clã Gunita, Gezer e o clã Gezerita, Silém e o clã Silemita. Esses foram os clãs de Naphtali. Totalizavam 45.400 homens. O número total do povo de Israel: 601.730. O Eterno disse a Moisés: distribua a herança da terra segundo a população. Um clã maior receberá uma herança maior. Um clã menor receberá uma herança menor. Cada um receberá sua herança segundo o número dos nomes alistados. Providenciem para que a terra seja distribuída por sorteio. A herança de cada clã está baseada na população. O número de nomes alistados em cada tribo de antepassados, dividida por sorteio entre os clãs maiores e os menores. Estes são os números dos levitas por clã: Gerson e o clã dos Gersonitas, Coate e o clã dos Coatitas, Merari e o clã dos Meraritas. Os clãs levitas também incluíam o clã Libnita, o clã Hebronita, o clã Malita, o clã Mosita, o clã Coreita. Coate foi o pai de Amrão. A mulher de Amrão era Joquebede, descendente de Levi, nascida numa família de levitas durante os anos no Egito. Joquebede deu à luz Arão, Moisés e a irmã deles, Miriam. Arão foi pai de Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. No entanto, Nadab e Abiú morreram quando ofereceram sacrifícios não autorizados na presença do Eterno. O número de levitas do sexo masculino de 1 mês de idade ou mais chegou a 23.000. Eles não foram contados com o restante do povo de Israel, porque não receberam a herança da terra. Esses são os que foram alistados por Moisés e o sacerdote Eleazar no recenseamento do povo de Israel, feito nas campinas de Moabe, às margens do Jordão e diante de Jericó. Nenhum deles havia sido alistado por Moisés nem pelo sacerdote Arão no recenseamento do povo de Israel, feito no deserto do Sinai, pois Deus tinha dito: eles morrerão no deserto. Nenhum deles sobreviverá, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Números, capítulo 27. As filhas de Zelofeade tinham uma petição. Seu pai era filho de Réfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, e pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. As filhas se chamavam Maalá, Noa, Rogla, Milca e Tirza. Elas vieram à entrada da tenda do encontro, puseram-se diante de Moisés e do sacerdote Eleazar,
e diante dos líderes da congregação e disseram: Nosso pai morreu no deserto. Ele não fez parte daquele bando rebelde de Corá. Ele morreu pelos próprios pecados e não deixou filhos homens. Mas porque o nome de nosso pai deveria desaparecer do clã só porque não tinha filhos homens? Portanto, queremos uma herança entre os parentes de nosso pai. Moisés levou a questão ao Eterno. O Eterno julgou e determinou: As filhas de Zelofeade estão certas. Dê a elas uma terra como herança entre os parentes do pai delas. Dê a elas a herança do pai delas. Depois, diga ao povo de Israel: Se um homem morrer e não deixar filho homem, passem a herança dele à sua filha. Se ele não deixar filha, deem a herança aos irmãos dele. Se ele não tiver irmãos, deem sua herança aos irmãos do pai dele. Se seu pai não teve irmãos, ela deve ser dada ao parente mais próximo, para que a propriedade permaneça na família. Esse é o procedimento padrão a ser adotado pelo povo de Israel, conforme o Eterno ordenou. O Eterno disse a Moisés: Suba ao monte da serra de Abarim e observe a terra que estou dando ao povo de Israel. Depois que a tiver contemplado, você se reunirá aos seus antepassados. Sim, você se reunirá a eles, como aconteceu com seu irmão Arão. Isso se deve aos dias em que a congregação se queixou no deserto de Zim, e vocês não me honraram diante deles, na questão da água em Meribá, discussão, em Cádiz, no deserto de Zim. Moisés respondeu ao Eterno: Que o Eterno, o Deus dos espíritos de toda a humanidade, aponte um homem sobre esta comunidade, para que a conduza e mostre o caminho a eles, levando-a de volta para casa, e para que a comunidade do Eterno não seja como ovelhas sem pastor. O Eterno disse a Moisés: Convoque Josué, filho de Num, em quem está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Ponha-o diante do sacerdote Eleazar e de toda a congregação, e comissione-o diante dos olhos de todos. Transmita a ele sua autoridade, para que toda a congregação de Israel preste atenção ao que ele disser e obedeça a ele. Ele deverá consultar o sacerdote Eleazar, que depois de consultar o oráculo de Urim, passará a ele as orientações do Eterno. Ele comandará o povo de Israel, toda a comunidade, em tudo o que fizer. Moisés seguiu as ordens do Eterno. Ele levou Josué e o pôs diante do sacerdote Eleazar, aos olhos de toda a comunidade. Impôs as mãos sobre ele e o comissionou, conforme as orientações do Eterno. Números, capítulo 28. O Eterno disse a Moisés: Dê esta ordem ao povo de Israel. Vocês são responsáveis por apresentar, nos dias determinados, minha comida, minhas ofertas de aroma agradável preparadas no fogo. Diga a eles: esta é a oferta preparada no fogo, que vocês deverão apresentar e dedicar ao Eterno. Uma oferta regular de 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, todos os dias, como oferta queimada. Sacrifiquem um cordeiro de manhã e outro ao entardecer, junto com uma oferta de cereal de 1 jarro de farinha da melhor qualidade, misturada com 1 litro de azeite. Essa é a oferta queimada regular, instituída no Monte Sinai como aroma agradável, oferta preparada no fogo e dedicada ao Eterno. A oferta derramada que acompanha cada cordeiro será 1 litro de bebida fermentada. Derramem a oferta derramada na presença do Eterno, no santuário. Sacrifiquem o 2º cordeiro ao entardecer, com uma oferta de cereal
e uma oferta derramada, como foi feito de manhã, uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Eterno. No sábado, sacrifiquem 2 cordeiros de 1 ano sem defeito, junto com uma oferta derramada e uma oferta de cereal de 2 jarros de farinha da melhor qualidade, misturada com óleo. Essa é a oferta queimada regular para todos os sábados, além da oferta queimada diária e da oferta derramada. No primeiro dia do mês, ofereçam uma oferta queimada ao Eterno: 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Cada novilho será acompanhado de uma oferta de cereal de 3 jarros de farinha da melhor qualidade, misturada com óleo. Cada carneiro de uma oferta de cereal de 2 jarros de farinha da melhor qualidade. Cada cordeiro de uma oferta de cereal de 1 jarro de farinha da melhor qualidade. Isso é para oferta queimada, como aroma agradável, uma oferta preparada no fogo e dedicada ao Eterno. Cada novilho será acompanhado também de uma oferta derramada de meio galão de vinho, o carneiro de 1,5 litros, o cordeiro de 1 litro. Essa é a oferta queimada a ser apresentada no primeiro dia de todos os meses do ano. Além da oferta queimada regular, com a oferta derramada que a acompanha, um bode será oferecido ao Eterno como oferta de perdão. A Páscoa do Eterno será celebrada no dia 14 do primeiro mês. No dia 15 do mesmo mês, façam uma festa. Durante 7 dias, comam apenas pão sem fermento. Comecem o primeiro dia com uma reunião sagrada. Não façam nenhum trabalho regular nesse dia. Apresentem ao Eterno uma oferta preparada no fogo, uma oferta queimada de 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Preparem uma oferta de cereal de 3 jarros de farinha da melhor qualidade, misturada com óleo para cada novilho, 2 jarros para cada carneiro e 1 jarro para cada cordeiro. Sacrifiquem também um bode como oferta de perdão para fazer expiação por vocês. Apresentem essas ofertas, além das ofertas queimadas de todas as manhãs. Preparem a comida dessa forma para a oferta preparada no fogo, um aroma agradável ao Eterno, todos os dias, durante 7 dias. Façam isso além da oferta queimada e da oferta derramada apresentadas todos os dias. No 7º dia, convoquem uma reunião sagrada. Não façam nenhum trabalho regular nesse dia. No dia da festa da colheita dos primeiros frutos, quando vocês apresentarem uma oferta de cereal novo ao Eterno, na festa das semanas, convoquem uma reunião sagrada e não façam nenhum trabalho regular. Apresentem ofertas queimadas de 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, como aroma agradável ao Eterno. Preparem ofertas de cereal de 3 jarros de farinha da melhor qualidade, misturada com óleo para cada novilho, 2 jarros para o carneiro e 1 jarro para cada um dos cordeiros. Sacrifiquem também um bode como oferta de perdão, para fazer expiação por vocês. Apresentem essas ofertas, além das ofertas queimadas, ofertas de cereal e ofertas derramadas diárias. Lembrem-se, os animais devem ser puros. Números, capítulo 29. No primeiro dia do 7º mês, convoquem uma reunião sagrada e não façam nenhum trabalho regular. Esse é o dia do toque das trombetas. Apresentem ofertas queimadas,
um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito, como aroma agradável ao Eterno. Preparem uma oferta de cereal de 3 jarros de farinha da melhor qualidade, misturada com óleo para o novilho. Outra oferta de 2 jarros de farinha para o carneiro e outra oferta de 1 jarro para cada um dos 7 cordeiros. Além disso, sacrifiquem um bode como oferta de perdão, para fazer expiação por vocês. Tudo isso deve ser oferecido, além das ofertas queimadas e das ofertas de cereal, e das ofertas derramadas mensais e diárias, conforme prescritas, como aroma agradável ao Eterno, ofertas preparadas no fogo e dedicadas ao Eterno. No dia 10 do 7º mês, convoquem uma reunião sagrada, humilhem-se e não façam nenhum trabalho. Tragam ao Eterno ofertas queimadas como aroma agradável: um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Preparem uma oferta de cereal de 3 jarros de farinha da melhor qualidade, misturada com óleo para o novilho, de 2 jarros para o carneiro e de 1 jarro para cada um dos 7 cordeiros. Também sacrifiquem um bode como oferta de perdão, para fazer expiação por vocês, além das ofertas queimadas, das ofertas de cereal e das ofertas derramadas regulares. Convoquem uma reunião sagrada no dia 15 do 7º mês. Não façam nenhum trabalho regular. Celebrem uma festa ao Eterno durante 7 dias. Apresentem ofertas queimadas de 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Preparem uma oferta de cereal de 3 jarros de farinha da melhor qualidade, misturada com óleo para cada um dos 13 novilhos, de 2 jarros para cada um dos 2 carneiros e de 1 jarro para cada um dos 14 cordeiros. Também sacrifiquem um bode como oferta de perdão, além das ofertas queimadas, das ofertas de cereal e das ofertas derramadas regulares. No 2º dia, apresentem ofertas queimadas de 12 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Preparem ofertas de cereal e ofertas derramadas para os novilhos, carneiros e cordeiros, de acordo com um número determinado. Também sacrifiquem um bode como oferta de perdão, além das ofertas queimadas, das ofertas de cereal e das ofertas derramadas regulares. No 3º dia, apresentem ofertas queimadas de 11 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Preparem ofertas de cereal e ofertas derramadas para os novilhos, carneiros e cordeiros, de acordo com um número determinado. Também sacrifiquem um bode como oferta de perdão, além das ofertas queimadas, das ofertas de cereal e das ofertas derramadas regulares. No 4º dia, apresentem ofertas queimadas de 10 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Preparem ofertas de cereal e ofertas derramadas para os novilhos, carneiros e cordeiros, de acordo com um número determinado. Também sacrifiquem um bode como oferta de perdão, além das ofertas queimadas, das ofertas de cereal e das ofertas derramadas regulares. No 5º dia, apresentem ofertas queimadas de 9 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Preparem ofertas de cereal e ofertas derramadas para os novilhos, carneiros e cordeiros, de acordo com um número determinado. Também sacrifiquem um bode como oferta de perdão,
além das ofertas queimadas, das ofertas de cereal e das ofertas derramadas regulares. No 6º dia, apresentem ofertas queimadas de 8 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Preparem ofertas de cereal e ofertas derramadas para os novilhos, carneiros e cordeiros, de acordo com um número determinado. Também sacrifiquem um bode como oferta de perdão, além das ofertas queimadas, das ofertas de cereal e das ofertas derramadas regulares. No 7º dia, apresentem ofertas queimadas de 7 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Preparem ofertas de cereal e ofertas derramadas para os novilhos, carneiros e cordeiros, de acordo com um número determinado. Também sacrifiquem um bode como oferta de perdão, além das ofertas queimadas, das ofertas de cereal e das ofertas derramadas regulares. No 8º dia, convoquem uma reunião solene e não façam nenhum trabalho regular. Apresentem uma oferta preparada no fogo e dedicada como aroma agradável ao Eterno, e ofertas queimadas, 1 novilho, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Preparem ofertas de cereal e ofertas derramadas para os novilhos, carneiros e cordeiros, de acordo com um número determinado. Também sacrifiquem um bode como oferta de perdão, além das ofertas queimadas, das ofertas de cereal e das ofertas derramadas regulares. Apresentem essas ofertas ao Eterno como congregação nos dias das festas fixas. Suas ofertas queimadas, suas ofertas de cereal, suas ofertas derramadas e suas ofertas de paz, além das suas ofertas voluntárias e dos votos que fizeram ao Eterno. Moisés instruiu o povo de Israel em tudo o que o Eterno havia ordenado. Números, capítulo 30. Moisés disse aos chefes das tribos do povo de Israel: É isto que o Eterno ordena. Quando um homem faz um voto ao Eterno ou se compromete sob juramento a fazer alguma coisa, não pode quebrar sua palavra. Tem de fazer exatamente o que prometeu. Se uma mulher faz um voto ao Eterno e assume um compromisso como moça que ainda mora na casa de seu pai, e seu pai ouvir o voto e o compromisso assumido, mas não disser nada, então ela terá de cumprir todos os seus votos e compromissos. Mas se o pai a proibir quando souber o que ela fez, então nenhum dos votos e compromissos dela será válido. O Eterno a livrará, porque seu pai a proibiu. Se ela se casar depois de fazer um voto ou de assumir um compromisso de forma precipitada, e seu marido souber o que ela fez, mas não disser nada, então ela terá de cumprir o que prometeu. Mas se o marido intervier, o voto precipitado dela será anulado, e o Eterno a livrará. Qualquer voto ou compromisso assumido por uma viúva ou mulher divorciada é válido. Se uma mulher que vive com seu marido fizer um voto ou assumir um compromisso sob juramento, e seu marido souber o que ela fez, mas não disser nada e não a proibir, então os votos dela são válidos. Mas se o marido os anular quando souber deles, nenhum dos votos dela será válido. O marido dela os anulou, e o Eterno a livrará. Qualquer voto que seja para prejuízo dela pode ser confirmado ou anulado por seu marido. Mas se o marido não se pronunciar até o dia seguinte, ele estará confirmando os votos e compromissos dela, e ela terá de cumpri-los. Ao não dizer nada a ela quando souber dos votos, ele os confirma.
Mas se os anular algum tempo depois de ter conhecimento deles, ele estará assumindo as consequências dessa decisão. Essas são as regras que o Eterno deu a Moisés com relação à conduta entre um homem e sua mulher, e entre um pai e sua filha jovem que mora com ele.